Luísa, contigo, como é que o Supremo Tribunal Federal hoje enxerga a situação de Eduardo Bolsonaro? Tainá, se não for pelo número de faltas não justificadas, né, tem à frente aí no Supremo Tribunal Federal um julgamento, né, tanto da denúncia que foi oferecida pela PGR contra Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo devido à sua atuação nos Estados Unidos e depois, né, com o recebimento, a tendência pelo recebimento dessa denúncia, Eduardo Bolsonaro se tornando réu, haverá também o julgamento de mérito, né, dessa ação penal que tende a ser aberta no Supremo. Isso tudo já com uma possibilidade de ser jogado ali para o início de 2026, para fevereiro, desculpa, do próximo ano, inevitavelmente, pelo que eu pude apurar nos bastidores aqui do tribunal, Tainá Uribe, essa penalidade que Eduardo pode receber pela sua empreitada nos Estados Unidos contra o Brasil, ela pode incluir não só uma pena privativa de liberdade ali, né, alguns anos de prisão, como a perda do mandato. A gente viu isso acontecendo com Carla Zambelli, por exemplo, no caso tanto da invasão dos sistemas do CNJ, quanto no caso do porte de armas, lá naquele episódio que aconteceu nas vésperas das eleições de 2022. Então, a perda do mandato parlamentar, normalmente ela fica incluída no pacote de punições que são aplicadas a deputados nessas ações em que o Supremo entende que há indícios suficientes de autoria do crime, né, que foi atribuído, então, que foi colocado pela PGR, que no caso, como eu disse, é de coação no curso do processo. Então, possivelmente a questão das faltas ela seja anterior a esse julgamento no STF, né? Você disse, né, Tainá, que o limite ali de faltas injustificadas pode ser atingido já no próximo mês. Então, isso levaria à perda do mandato e, inclusive, isso já tem ali uma certa chancela, eu diria, tanto da PGR quanto do STF, porque o procurador-geral Paulo Gonet e depois o ministro Flávio Dino, ambos já se manifestaram contra a possibilidade de um mandato parlamentar ser exercido à distância, né? Eles entendem que existe na lei, né, uma lista de hipóteses, eu diria, que configuram ali uma justificativa para a ausência nas sessões deliberativas e que uma viagem para os Estados Unidos não estaria incluída nessa lista. Então, isso seriam faltas injustificadas que, para além de irem descontando salário, né, de Eduardo Bolsonaro, isso até tem, só para abrir um parêntese, tem uma apuração junto ao Tribunal de Contas da União, justamente por valores que não teriam sido devolvidos por Eduardo Bolsonaro devido a essas faltas injustificadas, mas isso também levaria aí a um cenário de perda do mandato por um acúmulo, né, um excesso de faltas injustificadas nas sessões deliberativas da Câmara e no Judiciário se entende que a regra para exercício do mandato parlamentar é a presença física, né, nessas sessões e que houve ali um período da pandemia em que isso foi permitido, sessões virtuais foram permitidas, votações virtuais, mas que isso obviamente não se justifica mais, a crise sanitária que havia antes não existe mais hoje, e que então por isso a regra seria de fato a presença física. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, pelo que eu sei até o momento não tem perspectivas de voltar, até porque são grandes as chances de um mandado de prisão preventiva, como já deixou em aberto também a Procuradoria-Geral da República.